Gravando. Então, boa noite, bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai começando a falar um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito honrada que a Mariana aceitou o convite para vir aqui nessa aula, numa das aulas dessa turma, a turma 15 do curso de Feng Shui na Arquitetura. Nós estamos na aula 8, e esse curso ainda vai mais algumas aulas. É bem bacana, então bem-vindos. Depois a Mariana vai se apresentar. Eu vou aqui só fazer uma aberturinha e depois a Mariana vai falar um pouquinho sobre a neuroarquitetura. Vamos compartilhar nossa tela. Só um pouquinho. Então, hoje é a nossa aula 15 do curso de Feng Shui na Arquitetura. E por que a gente resolveu trazer esse tema para o curso de Feng Shui? Primeiro, que tem tudo a ver. Para quem estuda neuroarquitetura, quem estuda Feng Shui, sabe que existe uma ligação. Eu mesma já dei uma aula bônus no curso da Mariana, que depois ela vai falar um pouquinho sobre o curso dela, e uma das observações que a gente fez é que nesse momento em que nós todos estamos, e todas as pessoas estão voltando para as suas casas, para as nossas casas, a gente começou a perceber que o quanto os ambientes construídos, que é os espaços onde a gente vive, está impactando, né? E aí a neuroarquitetura está sendo muito divulgada, e uma pergunta que sempre aparece, uma pergunta bem recorrente é: qual a relação entre a neuroarquitetura e o Feng Shui? E então a gente pode tirar também uma referência de Jung e Capra, que fizeram uma experiência de observação e comparações entre a ciência e a filosofia chinesa, que é isso que a gente vai ver um pouquinho, né? Todo esse olhar. E aqui a gente vai fazer esse paralelo entre a neuroarquitetura, cujo foco é o ser humano, e essa relação com o ambiente, e essa prática chinesa, ou essa prática oriental, que é o Feng Shui. Na pandemia, a gente percebeu, né, que acelerou muito essas mudanças e milhões de pessoas precisaram se adaptar ou adaptar suas casas para trabalhar, para estudar, para se reunir de uma forma diferente, de uma forma virtual no seu espaço. E aí a gente percebeu que as nossas casas, as nossas residências não estavam adequadas a essas novas necessidades, de lugar para ser utilizado como espaço de permanência. Elas estavam feitas para espaço de passagem. Elas não estavam preparadas para espaços de ocupação contínua. Existem também alguns estudos, por exemplo, de uma investigação que foi feita pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia de uma Politécnica de Milão, junto com uma universidade de Gênova, procurou identificar qual era o impacto desse ambiente interno que a gente estava vivendo agora, morando, ficando mais em casa, sobre o nosso bem-estar, sobre o bem-estar psíquico das pessoas durante esse período. E com isso elas apresentaram uma evidência de sintomas significativos de ansiedade, depressão, de redução do desempenho do trabalho ou de desempenho no estudo, decorrente de alguns aspectos dentro do nosso espaço, que podem ser pouca luz natural, luz artificial ineficiente, deficiência no conforto acústico. Também eles observaram que a vista da janela, não tão boa, também ajudava a comprometer, né, e influenciar nas características desse ambiente. Então, olhando para essa neuroarquitetura, a gente vai perceber que tem uma maior chance de impactar negativamente ou positivamente dentro desse novo espaço de ocupação contínua. E aí, nossa pergunta é: a neuroarquitetura tem alguma relação com o Feng Shui? Será que tem?
Então, hoje, na nossa 8ª aula do curso da turma 15, do curso de Feng Shui na arquitetura, nós vamos receber com muita felicidade, muita honra, numa aula bônus, a arquiteta Mariana Homerdinger, para falar nesse assunto. Ela vai abordar 4 diferentes pontos, alguns pontos da arquitetura, que são as 4 maneiras de energizar o nosso ambiente a partir do cérebro, enfocando a iluminação, a biofilia, as formas e os ambientes multissensoriais. Então, gente, vamos reservar nosso bloquinho, vamos pegar nosso caderninho, vamos começar a anotar tudinho, que vem muita coisa boa por aí. Então, agora eu vou dar a palavra para a Mariana, para que ela se apresente, para que ela comece a apresentação dela, para que ela fale com a gente. Mariana, muito bem-vinda. A palavra é tua. Muito obrigada, Sandra. Quero dar boa noite a todos que estão presentes. Fico muito feliz, na verdade, com essa troca, né, com esse convite que a Sandra me fez. A gente acaba trocando aí algumas aulas, né, porque a Sandra também faz parte do meu curso, o Intro NeuroArc. Mas me apresentando, então, meu nome é Mariana Medini, sou arquiteta urbanista, sou especialista em construção civil, gestão, tecnologia e sustentabilidade pela Unicinos, e foi no fim dessa minha pós que eu conheci a neuroarquitetura. Foi lá em 2018, na verdade 2019 que eu me formei, mas a partir de 2018 já comecei a estudar neuroarquitetura. Não se tinha todas as informações que se tem hoje, é incrível que de 2018 para 2022 teve um avanço gigantesco da neuroarquitetura, se criou vários cursos, se criaram especializações, coisas que não existiam na época ali que eu comecei a estudar, tinha pouca informação. E, enfim, depois de tanto estudar e se apaixonar por esse assunto, a vida foi me dando algumas oportunidade de conhecer o grupo de estudos de Porto Alegre, do NeuroArquitetura, que eu vi que tem várias representantes aqui, algumas representantes, e que então fez eu unir, né, eu me unir às pessoas que têm um propósito em comum, que é estudar neuroarquitetura e trazer bem-estar para as pessoas através dos ambientes. E dentro dessa jornada aí, então, eu escrevi um e-book, o Entenda a Neuroarquitetura, que, na verdade, antes do e-book eu lancei a primeira edição do curso de Introdução à Neuroarquitetura, que depois virou o Intro NeuroArc, né, para dar uma resumida aí nesse título, nesse nome do curso. E depois, então, fiz o e-book Entenda a Neuroarquitetura. E depois de lá, então, fui criando outras edições do curso, né? Fui cada vez aprimorando mais ele, colocando mais aulas, colocando mais temas, trazendo convidados, né? Essa última edição do curso, um dos grandes fatores que foi justamente ter muitas pessoas ali junto participando, né? Trazendo aulas bônus, tem Feng Shui, tem de marketing para arquitetos, enfim, várias coisas. E também depoimentos de alunos que trouxeram já a neuroarquitetura para trabalhos acadêmicos, então, assim, é uma troca bem legal, assim, que eu estou trazendo para o Intro NeuroArc, né? Então, dentro dessa jornada aí, cada vez mais estudo neuroarquitetura e cada vez mais minha ideia, então, é difundir esse tema que eu acho que tem muito a crescer e tem muito a agregar, e valorizar a própria arquitetura. Eu sempre digo isso, assim, que a neuroarquitetura ela não veio nem para competir com a arquitetura em si, não é para glamorizar, não é para fazer um frufru, né? É simplesmente para valorizar a própria arquitetura. Então, acho que no momento que a gente entende isso, é incrível e as pessoas acabam se apaixonando pelo tema. É inevitável, né, Sandra? Então, muito obrigada pelo convite, eu estou aqui com todo prazer, e obrigada também por abrir essa aula, né, porque a princípio a aula ia ser somente para os alunos da Sandra, então a aula está aberta para outras pessoas que estão de fora, né, e fico muito feliz mesmo com tudo isso, com toda essa oportunidade que a gente está tendo. Então, tá. Mariana, quer começar a tua aula? Se quiser compartilhar alguma coisa, tá, a aula já é vou tua. começar. Sandra, eu
posso só pedir, assim, uma coisa só para agora que eu falando, assim, das pessoas que estão de fora, tu também pode dar depois, eu acho que eu vou dar uma introduzida, assim, do que é neuroarquitetura, até, né, para, não sei quanto as pessoas que estão aqui presentes sabem o que é neuroarquitetura, então eu vou dar ali uma pincelada sobre isso, e vou te pedir para também fazer o mesmo com o Feng Shui, quem sabe, tu acha, porque daí talvez tenha pessoas aqui também que são de fora e que não sabem exatamente o que é o Feng Shui, né? Sim, não, depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Feng Shui. Pode deixar, vou dar uma pinceladinha. Então, tá bom. Teve até uma live, né, que a gente já fez, Sandra, há um tempo atrás, que a gente falou também sobre Feng Shui, daí acho que aqui a gente ainda quis trazer alguns tópicos, que vai ser bem legal, vai ser mais, assim, mais prático ainda para a gente visualizar essa relação, né? Vou, então, compartilhar a tela. Acho que vocês estão vendo, né? Sim. Sim? Então tá. Gente, aqui na verdade eu quis trazer já o curso Intraneuroar, que ele é esse mundo aí, tá? Então eu vou ir direto a alguns pontos, assim, para explicar, então, algumas coisinhas, tá? O que é a neuroarquitetura, então, só para a gente entender, assim, e partir da mesma linha de pensamentos, tá? A neuroarquitetura, ela, na verdade, ela é um apelido para neurociência aplicada à arquitetura, né? E que é, na verdade, a união das duas ciências, não é uma nova ciência, né? Ela é a união das duas ciências. Então, por isso que eu digo que ela não está competindo com ninguém, ela está, na verdade, agregando e somando, né? E o que a neuroarquitetura ela quer? Ela quer entender como que o corpo humano está reagindo em determinado ambiente, né? Então, quais elementos do ambiente estão impactando o corpo fisiologicamente? Então, daqui a pouco, assim, tu entra em algum lugar que você se sente inseguro, o teu corpo te dá respostas sobre essa insegurança. Então, teu coração acelera, você começa a suar, todas essas condições do teu corpo são respostas sobre isso que tu tá, sobre esse sentimento que tu tem de insegurança, por exemplo, né? E a ideia da neuroarquitetura é descobrir assim, então, tá, o que dentro desse ambiente está te causando insegurança? Será que é uma má iluminação? O ambiente é muito escuro? Será que são muitos elementos pontiagudos? Enfim, diversos fatores. Porque quando a gente está no ambiente, a gente está sendo impactado por várias variáveis ambientais, ou vários elementos do ambiente, ou o que eu trago ali, às vezes, é como tópicos de arquitetura, né? Então, por exemplo, eu estou sendo influenciada pelas formas, estou sendo influenciada pelas cores, pela luz, por diversas variáveis ambientais, né? Então, a ideia, o objetivo da neuroarquitetura é esse, né? É entender como que o ambiente ele impacta o nosso corpo fisiologicamente. Então, é através de fazer o contrário. A gente quer entender isso, mas como que a gente entende? Fazendo um movimento contrário, então medindo as respostas fisiológicas para daí depois ir descobrindo então quais elementos estão impactando de diversas formas. E daí o que isso vai acontecer? Aonde que isso vai acarretar? Onde vai nos levar? Vai nos levar a fazer projetos mais assertivos. No momento que a gente entende que o ambiente projetado de determinada forma causa uma insegurança, ou causa segurança, ou causa bem-estar, ou causa diversos tipos de sentimentos, tu acaba projetando o ambiente de acordo com o sentimento que tu quer causar na pessoa. E isso é muito poderoso. E a Sandra até tinha comentado ali, né, no comecinho, que isso pode ser bom ou ruim, pode ser sentimentos bons ou ruins. E, na verdade, né, no fundo, todo mundo quer causar sentimentos bons através dos ambientes, né? Nós, como arquitetos, projetistas e enfim. Então, a neuroarquitetura é isso. Sandra, quer dar uma pincelada do Feng Shui? E daí depois eu entro nos elementos aqui. Acabei compartilhando a tela, acho que antes do momento. Não, pode, tá certo, pode compartilhar sim, bem tranquilo. Mas o que tu falou dos sentimentos, a gente fala muito em aula, o que cada espaço me impacta, a gente fala na questão de trazer harmonia, ou de trazer equilíbrio, isso é também trazer bem-estar, e no Feng Shui a gente fala na energia. Os meus alunos já aprenderam muito, ouvem falar muito na energia Qi, que é essa energia que entra nos espaços com a gente, e que a gente é impactado por esses espaços, por tudo que tem nos espaços,
no entorno, nos lugares, e eu falo também muito nas minhas aulas, misturo um pouquinho da neurociência aplicada à arquitetura, da neuroarquitetura, porque conforme tu for falando, eu vou falar um pouquinho depois dessa relação do Feng Shui, vai falar ali, eu vou fazer o link. E olha só, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer algum comentário, tá aberto. Isso é uma aula bem tranquila, uma aula bem aberta. As minhas aulas, os meus alunos estão acostumados a, no meio da aula, dizer, eu não entendi, ou explicar melhor, ou dar uma contribuição, então vocês são convidados a contribuir, tá bom? Tá certo. Por favor, podem ir falando, né? Vou agora compartilhar novamente. Espera aí, que agora sim vai entrar nos elementos. Isso. A gente escolheu aqui 4 tópicos para se falar hoje, né? A questão da biofilia, da iluminação, das formas e dos ambientes multissensoriais. Começando, então, aqui pela biofilia, tá? Biofilia, ela é... ela está... Vou dar esse conceito aqui, que foi feito pelo Edward Wilson, que ela está ligada a 2 atividades mentais, tá? A atenção, que é a nossa capacidade de ser fascinado aos estímulos naturais, e a empatia, que é a capacidade de se afiliar com outras formas de vida. Então, assim, a biofilia, ela fala, o nome biofilia é o amor à vida, né? Então, ela fala justamente dessa importância do contato que a gente essa importância que a gente tem no contato com a natureza, o quanto isso é poderoso para nós, o quanto isso é importante, tá? E depois os estudos vêm dizendo que tem muito poder de cura, de regeneração, de fato, nesse contato com a natureza, né? Eu acho que a biofilia é um dos grandes tópicos dentro da neuroarquitetura, porque mesmo as outras coisas, mesmo quando a gente fala em cores, mesmo que a gente fala em iluminação, até mesmo em formas, tudo acaba, no fundo, remetendo a alguma coisa da biofilia, porque quando a gente volta ao contato com a natureza, a gente remete ao natural, isso acaba sendo muito inteiro, tem um poder transformador, principalmente de bem-estar, né, no ser humano. Isso é incrível e isso é uma coisa nata, né, é uma coisa que todo mundo nasce assim, e esse contato, assim, ele é muito necessário. E o design biofílico, então, é projetar a partir disso, né? Projetar para trazer esse contato com o natural, para trazer também todos esses benefícios da natureza para dentro dos ambientes, né? Para dentro dos ambientes ou em todas as escalas da arquitetura, quero dizer assim. Pode ser para fora das edificações, né, no formato de edificações, enfim, na parte urbana, em todas as escalas, né? Mas para os projetos que vão ser desenvolvidos. Então, o design biofílico é isso, tá? E isso pode ser feito de diversas maneiras, tá? Não é só trazer planta para dentro de casa, por exemplo, né? É bem mais complexo do que isso, o design biofílico. E aqui eu trago alguns números, né? Que nos trazem justamente esses benefícios da biofilia, então, em diversas tipologias da arquitetura. Então, por exemplo, em ambientes corporativos, há pesquisas que dizem que onde tem, então, esse contato com o natural, aumenta em 15% do bem-estar, 15% da criatividade, 6% da produtividade. Em ambientes educacionais, tem essa questão de ter melhores resultados em testes, né? Por ter esse contato com o natural. O contato, às vezes, com o natural é uma vista de qualidade, uma vista para um ambiente natural, né? Que pode aumentar, então, de 20% a 26% melhores resultados em testes. Em ambientes de saúde, tem as comprovações de redução do uso de analgésicos, redução do tempo de hospitalização, isso é muito importante, isso reflete, então, em todos, né, em aspectos econômicos, em aspectos de saúde, né, redução da indisposição, melhora de humor, em ambientes de hospedagem, então, 36% na melhora
os hóspedes, os hóspedes de lugares de hospedagem, né, de hotéis, enfim, pousadas, quando no lobby tem design biofílico, eles relatam, então, assim, uma melhora de 36%, assim, da qualidade do local, né? Dá mais vontade de ficar naquele local. Então, tem 2 vezes mais comentários positivos, então, em lugares onde tem essa presença do natural. Isso a gente vê muito próximo, é muito visível para nós, assim, em um Booking, em um Airbnb, quando tu vai lá reservar um hotel e tal, que comentários é muito poderoso, né? Quando tu quer decidir ou não se tu vai ficar, quando tu vai escolher em qual hotel tu vai ficar, por exemplo, né? Então, se tu tiver 2 vezes, o dobro de comentários positivos por ter, por exemplo, a inserção de um design biofílico, isso é muito poderoso para um empreendimento, né? Para esse, e sem contar a qualidade, né, de vida dos ocupantes daquele local, né? Isso melhora em todos os aspectos. Então, eu digo, por isso que está aí para valorizar a própria arquitetura, esses dados, né? Então, e quartos com vista podem aumentar o valor desses quartos de 11% a 18%. Então, também é uma questão econômica, né? Uma questão de ambientes bem projetados, podem, no caso, refletir em questões de economia, né? E melhora, então, nesse empreendimento, né? Que isso vai gerar lucro, isso é o que o cliente gosta de ouvir, né, gente? Então, a gente pega em todos os pontos para depois mostrar isso para os nossos clientes. No varejo, então, tem a tendência de ter mais compradores, de causar mais emoções positivas na experiência que tu está tendo ali de compra, né? A pessoa acaba ficando mais tempo na loja, a probabilidade dela comprar é maior, os preços podem ser mais altos, porque o ambiente está mais adequado. Isso também acho que é muito visível, assim, se tu está passando numa rua, tu não conhece o local, tu quer escolher que restaurante você quer comer. Quantas vezes a gente não escolheu um restaurante pela cara, e daí a gente chegou, e daí a gente sentou, e daí a gente provou o prato, né? Que no fundo, a gente só vai ali para comer, mas tu também quer toda a experiência da coisa, né? Tu quer a experiência de estar num ambiente assim. Tu quer postar no Instagram também daqui a pouco. Então, assim, tem tudo isso que envolve, né? A experiência de tu ir comer num restaurante, por exemplo. E o que mais? E que também tem essa questão de que aumento de vendas à luz do dia, né? Normalmente as pessoas, de 15% a 20% ali, por exemplo, as pessoas tendem a comprar mais à luz do dia. Então, ela ter essa presença de luz natural, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco na parte de iluminação, com o ciclo circadiano. E questões de residência, então, de redução de estresse, melhorar o funcionamento cognitivo, otimismo, questão de união, reduzir o comportamento agressivo, né? Tudo isso a partir do design biofílico. Então, assim, as grandes vantagens aqui que eu trago, né? Além de tudo isso, na parte, assim, mais ambiental mesmo, é a melhora da qualidade do ar, de tu ter, por exemplo, plantas dentro dos ambientes, melhora conforto acústico, dependendo da maneira que tu vai utilizar essas plantas, por exemplo, digamos, um telhado verde, ele melhora conforto tanto acústico quanto térmico, de umidificação. Quando a gente tem esse contato com a iluminação natural também é muito benéfico. E os espaços também tendem a melhorar a interação social, né? Então, as pessoas ficam mais à vontade e acabam querendo interagir mais. E aqui, acho que... Sandra, quer dar aí algum paralelo com Feng Shui? Sim. Então, quando a gente fala no Feng Shui, a gente fala bastante. Vocês viram só como, quando a gente fala em neuroarquitetura, a gente está falando de uma ciência quase exata. A gente fala em números, em porcentagem. Quando a gente traz para o Feng Shui, não que o Feng Shui também não tenha formas de ser medidos, existe um Feng Shui até bastante matemático, mas no Feng Shui a gente vem de observação, de sentir, então tudo que o Feng Shui trouxe até hoje
foi eu observei, eu senti, eu trouxe a informação para cá. E quando a gente fala de design biofílico, a gente pode linkar para o Feng Shui quando a gente fala nos 5 elementos. Para quem já estudou alguma coisa de Feng Shui, sabe que a gente tem que, para que um ambiente seja equilibrado, que tenha os 5 elementos, que é terra, fogo, água, madeira e metal, em equilíbrio dentro do ambiente. Então, a gente precisa trazer isso para o ambiente em equilíbrio para que esse ambiente esteja harmonizado. Então, a gente traz o design biofílico dessa forma no Feng Shui. E não é só trazer o elemento, eu posso trazer o que simboliza esse elemento. Por exemplo, se eu preciso trazer o elemento água para dentro do espaço, eu posso trazer água, posso trazer uma fonte, posso trazer um jarro de água com flores, mas eu posso trazer o que simboliza a água, que pode ser através das formas sinuosas, através das cores, e o design biofílico é a mesma coisa. Eu preciso trazer o elemento fogo para um ambiente. Eu posso trazer através de velas, através da luz do sol. Então, eu estou trazendo a natureza para representar esse elemento, através de um papel de parede que tenha um grafismo em forma de triângulo. Então, no Feng Shui, a gente traz a biofilia de uma forma trazendo 5 elementos, que são nesse sentido, com a forma, com o elemento ou com a cor. Então, isso a gente pode relacionar, e é bem interessante de a gente observar como a gente consegue trazer isso para o ambiente. Não precisa ter nenhuma planta, não precisa ter nada, mas eu tenho o que me remete a ela, e eu já vou estar trazendo a energia boa, e o meu cérebro vai perceber como se eu estivesse num local também com isso. Exatamente. Tem lugares, por exemplo, que nem lugares de saúde, onde tem essas questões sanitárias, por exemplo, tu não pode ficar colocando plantas dentro, mas tem diversas outras formas de tu trazer esse contato com a natureza, e isso já vai ser benéfico, já vai trazer dados, já vai trazer todas essas reações fisiológicas que se esperam, né? O que é muito legal desse link, assim, Feng Shui e neuroarquitetura, é porque todas essas sabedorias, assim, milenares, tu vê que mesmo quando não se tinha todos esses avanços tecnológicos para medir tudo isso já era de alguma forma observado e sentido, né? A gente diz muito isso, assim, que até então, quando tu descobre a neuroarquitetura, é tudo muito óbvio, tá, mas isso eu já sei, isso é intuitivo. Porque, de fato, a gente sempre fez muitos projetos intuitivos dentro desse sentido até então, mas a neuroarquitetura ela vai trazer, então, mais assertividade, né? Para se, de fato, tudo aquilo que foi pensado é o que é. Eu acho mesmo a tempo muito lindo toda essa sabedoria que se tem. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu acho que a internet deu uma falhadinha de uns minutinhos, tipo 2 minutinhos para cá, volta só um pouquinho. Tá. Não, e que eu ia dizer assim, que o que eu acho muito legal, muito lindo, assim, é que, tipo, a parte da neuroarquitetura, ela quer se comprovar tudo isso, mas, por exemplo, tem todas essas outras ciências, assim, de Feng Shui, enfim, que já traz isso, já é uma sabedoria, isso, sabe? E acho que todos que nem essas questões, e eu acho que também ainda tem muita coisa para se comprovar ainda, sabe? Que essas questões energéticas, assim. Então, acho que a gente tem que estar sempre muito de olhos abertos para tudo isso, sabe? E acho muito legal também esse paralelo aí que a Sandra fez, assim, dos elementos, porque aqui a gente acaba trazendo aqueles elementos mais, digamos, corriqueiros, né, do dia a dia, as plantas, a água, talvez, mas os 5 elementos, talvez o fogo, a gente não tenha essa noção de que a gente acaba trazendo também através da iluminação, terra, de alguma forma também, eu acho que é muito legal e também pode nos aguçar a nossa criatividade, então, para estar trazendo esse design biofílico de outra forma também, né, que pode ser também através do Feng Shui. Outro link do Feng Shui é que Feng Shui
significa vento e água, que seria o Feng, som do vento, e o Shui, som da água. Então, é a natureza incorporada no nosso espaço. Então, isso também é interessante, isso desse olhar milenar, dessa observação milenar, trazendo em todos os ambientes, em todos os lugares. E no início até o Feng Shui ele era mais aquela busca do melhor lugar para viver, observando a natureza, obviamente observando a topografia, observando os rios, as montanhas, então sempre inserido no melhor lugar em relação à natureza. Muito legal. A gente vê que, como eu disse ali no comecinho, né, o grande tópico, querendo ou não, da neuroarquitetura acaba sendo a biofilia, sabe? Porque a gente vai remeter ela em algum momento, dentro dos outros tópicos que a gente vai ver agora, por exemplo, a gente vai ver que alguma coisa a gente vai voltar lá para a biofilia, a gente volta para o natural, a gente sempre volta para a raiz, né? Então, isso que a Sandra falou, assim, então, já são tudo isso, são tudo diferentes pontos de vista do contato com a natureza, né? Que é a biofilia. Eu vi que tem uns chats. Eu não estou olhando os chats, Sandra. Se qualquer coisa, Sim. tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa, não, por enquanto nenhuma pergunta. Tá tudo ok. Qualquer coisa a gente pode perguntar. Isso aí, gente. Eu vou passar então agora para a parte de iluminação. A parte de iluminação, eu sempre digo que tem muito, que para pensar na prática, tu tem que pensar em qual é o objetivo, né? O que tu quer causar dentro daquele ambiente. Então, você pretende estimular as pessoas que estão dentro daquele ambiente ou você pretende relaxar, né? Trazer um conforto, um relaxamento para as pessoas. Isso, a luz vai estar diretamente ligada com isso, assim, porque a luz ela tem as propriedades de intensidade, tem propriedades de temperatura de cor, e enfim, e é a partir daí, a partir desse objetivo, que a gente projeta o ambiente. E a neuroarquitetura também está muito ligada nisso, tá? Então, porque o nosso corpo está diretamente relacionado com a iluminação, né? O nosso corpo, ele reage à iluminação, a nossa produção hormonal reage com a iluminação. Então, isso é muito importante para tu ver que não existe espaço desvinculado pessoa desvinculada do espaço, né? Não tem como. A gente está sempre em algum ambiente, a gente está sempre sendo impactado por esse ambiente, seja um ambiente fechado, um ambiente aberto, em algum lugar do espaço você está e isso está te impactando. Esteja você consciente disso ou não, né? Eu acho que quando a gente vai trazendo essa consciência e quando a gente vai trazendo essa consciência para os nossos projetos e passando essa consciência para os nossos clientes, é aí que vem a valorização da arquitetura, né? Mas então, entrando ainda dentro da parte de iluminação, o que é aqui é aquele paralelo que eu digo, a gente já acaba voltando aí um pouco lá para a biofilia, né? E o que é? É importante que a gente tenha para a nossa produção hormonal, para a nossa regulação hormonal, contato com o ciclo circadiano, né? Que é basicamente ali essa volta aí do dia, digamos assim, um dia inteiro, essa volta que o sol dá, né? Que a gente vê, então, essas 24 horas aí e entende a luminosidade desse dia, tá? Então, quando a gente entende que o sol está nascendo, a gente começa a produzir hormônios para ficar desperto, para acordar. Então, que nem tem ali esse esqueminha ali que a gente começa a produzir o cortisol, então fica mais alerta, melhora questões de coordenação, a gente vai melhorando a nossa eficiência cardiovascular e muscular, que é para justamente a gente ficar ligado aí o dia inteiro e fazer as nossas atividades que a gente precisa fazer. E quando o sol vai baixando, a luz dele vai mudando, a cor da luz vai mudando, a intensidade vai mudando. E a gente começa, então, quando vai finalizando o dia, começa a relaxar, começa, então, a produzir melatonina para daí a gente dormir bem. E quando está escuro, a gente então tá com uma produção de melatonina alta, a gente dorme, a gente tem intenção de ter sono profundo e tudo mais. Mas o que acontece, né? Isso seria um mundo perfeito, mas com
o avanço, né, a evolução humana enfim, de tudo o que o ser humano produz, né? A gente tem a energia elétrica. Então, a gente está aqui de noite, às 20 para as 8, com luz ligada, luz no rosto, na frente de telas, e tudo isso interfere na nossa produção de melatonina, né? Então, se a gente fica ali na frente do computador, na frente do celular, até a hora de dormir, isso com certeza está influenciando na nossa produção de melatonina. Por isso que a gente precisa um tempo afastado das telas antes de dormir, para daí ir relaxando, e daí ir criando, então, de fato, essa fonte de relaxamento e dormir bem. E por que isso é tão importante, né? Porque às vezes a gente está projetando também alguns ambientes que a gente não tem contato com o externo, por exemplo, um shopping, que daí a intenção é justamente essa, que a intenção é tu chegar lá e tu perder a noção do tempo. Quem nunca, né? Aqui entrou dentro de um shopping e depois saiu e pensou, nossa, mas já é noite. Porque tu chega lá e tu perde a noção do tempo, a luz é sempre a mesma, aquela luzona forte na gente, então o nosso corpo se desregula de alguma forma, tu perde essa percepção do tempo e isso é prejudicial para as nossas pessoas, né? Então, a gente que vai lá no shopping, sei lá, uma vez por mês, ok ainda, né? Mas imagina esses funcionários das lojas que estão lá todos os dias sendo submetidos a esse tipo de iluminação, sem esse contato com o externo, né? Será que eles não estão sendo prejudiciados? Como é que será que está a qualidade do sono? E quando a gente fala em qualidade de sono, aí vem uma penca, né, de doenças e coisas que se tu não tem um sono de fato com qualidade, né, tu começa a ter vários problemas aí de saúde. E aí a gente entra dentro, tá, então o que nós, como arquitetos, como projetistas, a gente pode fazer para minimizar esses impactos, porque agora também a gente não vai viver sem energia, né, elétrica, não vai viver longe de tudo, não precisa, não é isso. Mas a gente pode, daqui a pouco, começar a pensar, daqui a pouco não, a gente precisa pensar em como a gente vai estar especificando, por exemplo, a iluminação desses lugares, né? Então, entender que quando a gente precisa questões de relaxamento, a gente vai buscar ter iluminação mais amarelada. Aqui, por exemplo, eu estou no quarto do Harry Potter, gente. Esse quarto não é meu, tá? Eu tô sem luz lá na minha casa. Eu achei outra casa para eu vir dar aula. Então, aqui, por exemplo, a gente tem luzinha amarela, tá? Uma luzinha aqui mais indireta, que é uma cama. Então, a gente começa a trazer esses artifícios, a gente bota a nossa criatividade também para funcionar e pensar em como trazer assim, uma iluminação mais adequada, por exemplo, porque aqui a gente quer um relaxamento, né? Daqui a pouco a gente vai precisar lá para um lugar onde tu quer que as pessoas produzam muito, trabalhem muito, se mantenham despertos, uma academia daqui a pouco. Daí a gente vai querer uma luz um pouco mais branca, né? Então, para a pessoa então, ter mais atividade, mais energia. E tudo isso a gente pode fazer. E depende também da intensidade dessas luzes, da disposição dessas luzes, se elas são diretas, se elas são indiretas, se elas são difusas. Quando a gente tem a possibilidade de criar várias situações, os climinhas, que eu digo sempre também no meu Insta, falando dos climinhas. Eu adoro ter a opção de ter muitos climinhas. Se tu quer ali um climinha mais íntimo, mais com um pouquinho a luz, se tu quer um clima mais do mesmo ambiente, mas que daí seja mais homogêneo, por exemplo, mais luz para fazer uma limpeza, sei lá. Eu acho que isso é muito legal, é muito bom brincar, né, com esses tipos. Eu digo que iluminação muda tudo, né? Iluminação é um dos pontos chaves, assim, de um bom projeto. E saber lidar com isso, saber projetar com isso, eu acho que é uma responsabilidade grande que a gente tem e que a gente deve usar a nosso favor, a favor dos clientes, né? E a gente tem questões, assim, da tecnologia em iluminação, né, que pode nos ajudar também a ter um pouco mais, assim, daqueles benefícios do contato com o ciclo circadiano. Então, hoje em dia já tem luminárias, lâmpadas que são reguladas de acordo com o ciclo circadiano, que a gente consegue regular automaticamente, ou então manualmente.
que a gente consegue dimerizar de alguma forma. Então, conseguir usar a tecnologia a nosso favor. E eu acho que quanto mais também a gente vai pedindo essa demanda, né, de a gente precisa desse tipo de iluminação, isso é importante para a nossa saúde, mas também o mercado, a tecnologia, os fornecedores, eles entendem que isso é necessário, sabe? E começam também a produzir mais tecnologia a partir disso. Assim, eu acho que engrenagenzinhas vão se criando, sabe? Para toda a roda girar, assim. E aqui eu ainda até coloquei alguma questão de cromoterapia também. Então, se tu quer ir super a fundo em questões de iluminação, por exemplo, chegar lá entender que a luz vermelha é a tal da luz da noite, que ela talvez não interfere na produção de melatonina, já tem estudo sobre isso. A luz azul, ela é curativa para alguns tipos de distúrbios, e enfim, daí ele pode se ir muito mais a fundo em estudos dentro de todas essas questões. E aqui envolve o quê? Envolve, além de luz, envolve cor. Então, por isso, assim, os tópicos estão sempre sendo mesclados entre si, né? A gente meio que divide aqui para a gente conversar, para a gente se entender, mas eles vão se fundindo de alguma maneira, né? Sandra, diga sobre o Feng Shui. Antes de eu fazer esse link, eu vou só ler o que tem aqui no chat. Primeiro, a Nathalie falou que o legal da arquitetura comercial é justamente pensar em um dos ambientes para o consumidor, mas também para o funcionário. Legal, né? Perfeito. E a Marina falou que inteligência artificial colabora com o ciclo. Olha, essas meninas estão participando ali, é isso mesmo, né? Então... É isso mesmo. Só um paralelo, só para aproveitar ali, né, os comentários que a Nathalie falou ali, é super importante isso, né? Quando tu entende exatamente quais são os usuários impactados pelo teu projeto, tu entende que precisa de um ambiente, então, para os funcionários daqui a pouco recarregarem as energias deles, que precisa a parte de venda, que precisa a parte de vitrine. Então, assim, aqui a gente ainda está dando um paralelo meio de tudo, né? Mas quando tu vai ainda especificando em cada tipologia, em cada caso, fica mais rico ainda, né? Quando a gente pensa, assim, bem esmiuçadamente. Então, isso é muito legal mesmo, assim. E as questões ali de inteligência artificial, de automação, isso daí também tem muito a agregar, né? Então, para os projetos que a Marina daí falou, né? Legal, então... E o Feng Shui, onde é que ele entra aqui de novo? Assim, quando a gente fala em iluminação está em todos os aspectos do Feng Shui, mas um dos pontos que dá para linkar aqui, que é bem interessante, é quando a gente fala na energia Yin e na energia Yang, que são as energias opostas, e quando a gente fala no ciclo circadiano, as energias falam que o dia que vem com a energia Yang, daí ela vai morrendo para a energia Yin vir, e depois a Yang, e uma vai sucessivamente seguindo a outra. E a energia Yin é aquela energia calma, que é aquela energia que a gente busca através daquela iluminação mais climinha, que a gente falou, que é a energia que, quando tu tem uma energia Yang, você vai trazer menos velocidade da energia Qi, que é essa energia que circula pelos ambientes. Quando a energia do espaço é mais Yang, você vai trazer mais velocidade, mais energia, mais ímpeto. E aí isso vai linkando também, ou vai trazendo também aquele olhar de que eu preciso desse ambiente, como que eu estou nesse ambiente, por exemplo, se o nosso olhar, se eu preciso trabalhar um espaço de uma pessoa que eu percebo que ela está muito, a gente fala num Feng Shui muito yin, ou muito para dentro, muito recolhida, muito para baixo, o excesso de energia yin pode levar a uma depressão ou algo assim. Então, uma das coisas que a gente às vezes brinca é, quando você quer melhorar um quadro de depressão, você leva uma caixa de lâmpadas mais fortes de presente e instala essas lâmpadas na casa, que você vai movimentar e acelerar essa energia, transformar numa energia yang. Então, vai mexendo no comportamento, não é exatamente comportamento, é o movimento da energia que
nos move, né? Então, eu acho que esse aspecto da energia, yin e yang relacionado à iluminação é bem importante. E também ali a gente fala em equilíbrio, porque sempre tem que ter um equilíbrio. Alguns ambientes um pouco mais yin, alguns um pouco mais yang, por exemplo, um ambiente comercial, um ambiente que eu preciso trabalhar, que eu preciso receber pessoas, enfim, eu preciso que ele seja mais yang, porque senão, imagina eu ter meu escritório, onde eu estou trabalhando, com aquela luzinha, climinha, tudo tranquilo demais, eu vou dormir, eu não vou trabalhar. E esse é um perigo também da nossa casa, às vezes, que a gente entra nessa energia. Ou o contrário. E só que os ambientes precisam desse equilíbrio também, de luz, da sombra, de luzes mais fortes, luzes mais fracas. Então, quando a gente traz para a iluminação, acho que é bacana esse link com o Yin Yang, que é muito mais do que só isso, mas isso é um bom exemplo para te trazer para esse olhar ali. Eu acho que isso é muito legal. E eu não sei, eu acho que tem pessoas que são mais sensíveis a alguns pontos do ambiente em si. Eu, por exemplo, eu sou sensível a essas questões de iluminação. E mesmo, por exemplo, se eu estou num ambiente... Isso que você falou do equilíbrio, Sandra, eu acho que é muito legal, assim, porque se eu entro num ambiente que tá naquele climinha meio escurinho, meio relaxamento, mas eu entro nele muito cedo, por exemplo, assim, se eu fico muito tempo, eu tô desde as 6 da tarde até a hora de dormir naquele climinha meio penumbra, isso começa a me incomodar, começa a me dar meio dor de cabeça, começa a me dar uma coisa assim, porque justamente eu preciso que a penumbra venha vindo meio que como um ciclo circadiano mesmo, meio que ir caindo, sabe? Porque senão parece que me dá uma bad, assim. Então, isso que você falou de trazer umas lâmpadas para melhorar questões de depressão das pessoas, eu achei muito interessante, assim. E vem de acordo, assim, com uma vertente que vem também, que são os espaços de cura, né? Projetar espaços de cura. Então, daqui a pouco, assim, pode ser que tenha estudos referentes a isso, ou então que possa se desenvolver estudos referentes a isso, que eu acho que pode ter aí uns benefícios bem legais e bem interessantes quanto a essa parte de iluminação e ambientes de cura de fato, né? E tratamento de doenças daqui a pouco a partir do ambiente também, né? E assim, quando a gente fala no Feng Shui, a gente fala muito em relação às aberturas, ou às janelas, às portas, a quantidade de luz, tanto artificial como a natural que entra. Então, eu tenho que ter um equilíbrio quanto a isso. Então, eu tenho que ter, não posso ter, quer dizer, o ideal é que eu não tenha pouca luz entrando, que eu possa abrir a janela e tenha uma luz confortável, e que eu também não tenha aquele excesso de iluminação, que aquilo, que eu não tenha muita luz sol da tarde, alguma coisa. Então, a gente já sabe que isso nos impacta, mas no Feng Shui a gente até aprende a dosar o tamanho da abertura para que traga esse equilíbrio. O Aldemir. Oi, Aldemir, tudo bem? Que bom que você está aí. Está falando aqui, está perguntando. Vamos ver se ele vai saber responder, né? Senão, se alguém souber, colabora. E a cromoterapia? Qual a ligação com a iluminação e seus efeitos? É que a cromoterapia, ela junta, né, a luz e a cor em si, né? Então, porque o tratamento é a partir de luz, né? Não é simplesmente, por exemplo, cromoterapia não é simplesmente, vamos pintar o ambiente, ele é a partir de luzes, né? Então, assim, eu nunca estudei a fundo cromoterapia, até tenho interesse, e é um dos objetivos meus de saber os tipos de luzes que nos interferem de diferentes formas, mas isso tem estudos dentro do espectro de luz que vai nos afetar de diversas formas. E a cromoterapia normalmente é para tratar, de fato, porque é uma terapia, é para tratar de alguns distúrbios, sei lá, se é distúrbio de sono, alguns tipos de... É que eu não quero falar algumas doenças aqui para não estar falando bobagem daqui a pouco, sabe? Mas que eu imagino que seja, assim. Até daqui a pouco também questões eu sei que tem alguns distúrbios psicológicos que começam a ser tratados com cromoterapia. Mas eu acho que, assim, teria que ver mais sobre como que é feita, tá?
Mas eu sei que tem estudos com a luz azul, também tem benefícios da luz azul, e é azul mesmo, não é o azulado de luz branca, branca fria, é luz azul mesmo. E sei também que tem questões da luz vermelha, que se chama luz da noite, luz negra, que seria uma luz que ela não interfere na nossa produção de melatonina. Então, quando digamos, o ideal seria que de noite a gente tivesse luz vermelha nos lugares para a gente não ter essa interferência de produção da melatonina, né? Então, mas teria que estudar mais a fundo aí sobre isso, né? Mas como é que é? A relação que se dá da luz com cromoterapia nisso é porque ela é uma luz só que colorida, né? Então ela vincula aí dentro da parte de cores e iluminação. Até se alguém souber mais sobre iluminação ou sobre cromoterapia aí, até me interessa mais saber também. Olha, a Paula já está aqui colaborando. Legal, Paula. Ela está dizendo aqui, dependendo da cor, é para um determinado... Peraí. Dependendo da cor, é para um determinado fim, e dependendo do diagnóstico. Por exemplo, o vermelho é para expurgo, mas precisa de um diagnóstico de pessoa para pessoa. Isso. Legal. Depende do diagnóstico de qual, digamos, doença, o que tu tá tratando nessa terapia. E daí a iluminação vai ser de acordo, tu fica exposta a essa iluminação, né? Então, é bem por aí, assim. Legal. A Fernanda disse que tem que sair. Tchau, Fernanda. Isso. Tchau, Nanda. Então, vamos para as formas e proporções. Questões, então, de formas e proporções dentro do mundo da neuroarquitetura, né? Aí a gente entra também em qual é o objetivo. E os objetivos aqui são diversos, né? O objetivo, quando tu está projetando, é impactar, é relaxar, é fazer as pessoas produzirem, é ser simplesmente funcional. Então, as formas vão variar de acordo com isso. E formas está desde da forma de um ambiente, da forma de um objeto, da ergonomia, do traçado de fluxos, né? As formas, acho que nós, dentro da arquitetura, é o que a gente mais estuda quando a gente vira arquiteto, são as formas, né? É o que a gente está mais presente dentro do nosso mundo. E o nosso cérebro, ele tem a tendência de buscar regularidades nas coisas. Deixa eu ver se tem zoom para... Ah, não, tá. Achei que tinha zoom para cada uma das fotinhas. Então, por exemplo, assim, a gente... Porque o nosso cérebro, a ideia dele é gastar energia o mínimo possível com coisa que não é tão interessante, tá? Então, assim, para justamente focar a energia que ele precisa por o que é interessante. Então, tem esses dois lados, assim, né? Ele quer focar no que interessa. E o que não interessa, ele quer gastar menos energia com isso. Então, a ideia é que quando a gente tem regularidade nas coisas, regularidade nos traçados, quando a gente tem ritmo nas coisas, nosso cérebro meio que já entendeu aquele ritmo, ele tem a tendência a pensar que tudo que vem depois daquilo ali está naquele mesmo ritmo, então não vou nem me preocupar com aquilo ali, que eu já entendi como funciona, digamos assim, tá? Então, e é por isso que a gente acaba se incomodando quando tem uma coisa torta, uma coisa errada, que nem, por exemplo, aquela janela ali, que ela saiu fora do ritmo, saiu fora da simetria. Nosso cérebro gosta muito de simetria, ele acaba entendendo até as coisas como mais bonitas quando são simétricas, né? Então, ele gosta dessa previsibilidade para ele não gastar energia com aquilo ali, para ele não precisar prestar atenção com aquilo. Mas quando o ambiente, o traçado, a fachada, ela nos quebra de forma repentina que a gente não está esperando aquilo ali, aquilo vai nos chamar atenção, então a gente vai focar aquela energia para aquilo, que é, no caso, aquela janela, e aquilo vai, daqui a pouco, nos incomodar, vai nos dar algum estado de alerta, vai nos deixar meio inquieto em relação àquilo. Então, por isso que é tão importante que a gente pense, então, assim, daí vamos lá. Daqui a pouco, o nosso objetivo é justamente impactar. A gente quer que a nossa edificação impacte, que ela gere um efeito nas pessoas, que todo mundo note. Sei lá por quê, por algum objetivo específico. Então, tu faz essa quebra do previsível, né? A gente deixa ela um pouco mais imprevisível, que é, por exemplo, essa questão dessa janela. Essa imagem, ela nem é real, né? Na verdade, ela é
Ela é uma montagem, se não me engano. Mas, de fato, ela nos impacta, ela nos incomoda, a gente, assim, quem tem o mínimo toque possível tem vontade de ajeitar, que nem ajeitar quadro, né? A gente quer que tudo esteja retinho, a gente quer esse alinhamento, o cérebro pede isso, né? E também tem questões, assim, por exemplo, de traçados ali, quando a gente... que é super importante, assim, além da gente fazer simplesmente as coisas como a gente acha que tem que ser, como a gente, sei lá, eu estou projetando aqui, vou projetar uma planta ali, vou projetar um parque, vou fazer o traçado para que ele fique bem bonito, vai ficar lá, sei lá, no formato de uma estrela, os caminhos. Mas daqui a pouco esse caminho em formato de estrela, ele não está levando nada em consideração ao que as pessoas que estão usando aquela praça vão fazer. E daí acontecem essas coisas como nessa segunda foto ali, onde o design foi projetado de uma maneira, mas o usuário usa aquilo ali de outra forma. Então, daí, ali onde era para ser grama, você criou um novo caminho, porque simplesmente a experiência do usuário vai querer cortar caminho ali. Então, por isso que é muito importante que a gente leve muito em consideração o usuário, né? Em como que o usuário vive aquele ambiente, em como que, né? Então, entender fluxos, por exemplo, se possível, observar fluxos, né? Então, isso tudo vai remeter também às nossas formas, aos nossos traçados, né? E também volta lá naquela questão, a gente quer impactar, a gente quer relaxar, a gente quer qual é a ideia? Isso, nas proporções, é muito potente também, né? Que nem, por exemplo, as igrejas, elas querem mostrar que a gente é pequeno, elas querem que a presença divina seja muito maior, querem mostrar que tu é ali um mero mortal, mas que tem uma coisa muito maior sobre você, assim. E é por isso que há toda essa monumentalidade, há toda essa ideia de que tem algo muito maior. É a mesma coisa dos grandes palácios que se criaram ao longo da história, que era para demonstrar a riqueza, demonstrar o poder, né, dessas famílias, desses estados, e enfim. Então, e isso era feito com quem? A partir da monumentalidade, né? Então, fazer coisas muito grandes, muitos quartos, um pé direito muito alto, tudo isso nos impacta de alguma forma. E vai nos impactar também, até mesmo quando a gente não está falando ali, por exemplo, de monumentalidade, mas fala de um lugar em que tem o pé direito muito alto. Daqui a pouco tu pode se sentir... existem, assim, linhas tênues entre tu se sentir mais livre, mais criativo, ou daqui a pouco de tu ultrapassar essa proporção e tu começar a se sentir daí de fato pequeno, porque aquilo ali é muito grande. Então, tudo isso tem que se ter assim, um joguinho de cintura, uma percepção assim do que tu tá querendo causar para as pessoas. Quando tu tem um lugar muito confinado, a pessoa pode se sentir apertada, mas em determinada proporção a pessoa ela fica mais concentrada quando está num espaço um pouquinho menor, sem muita distração. Então, tudo isso tem maneiras e estratégias, né, para ir se criando os ambientes. E se fala também das questões de formas orgânicas, que as formas orgânicas, elas tendem a gente, o ser humano, ele tende a se dar melhor com formas orgânicas, né? Aqui eu trago o que a ciência diz, que é esse estudo que fala justamente que as formas, a gente reage melhor às formas orgânicas, porque quando a gente vê formas pontiagudas, por exemplo, o nosso sistema lá, ele ativa, o sistema de alerta, por exemplo, ativa, e ele entende como que formas pontiagudas e tal, elas nos remetem a algum perigo. Então, ela tem uma ativação ali da amígdala. Então, a gente fica um pouco desconfortável com formas pontiagudas, por exemplo, quando tu vê espinhos, quando tu vê algumas questões, e isso reflete também em outros tipos de formas, mais quadradas, onde tem mais pontas e formas orgânicas. Então, no caso, a gente teria uma resposta melhor sobre isso. Isso é, assim, quase que talvez seja imperceptível para o nosso consciente, assim, mas o nosso inconsciente, de alguma forma, lá ativou. E isso já foi pesquisado também. Sandra, se quiser falar sobre formas?
Tá mudo o microfone, Sandra. Legal. As formas no Feng Shui a gente estuda muito, porque tudo no Feng Shui é a busca do equilíbrio, é mais ou menos isso tudo que você falou. O equilíbrio das formas. Para o Feng Shui, os melhores formatos para as edificações, para os terrenos, é sempre o quadrado ou retangular, sem formas pontiagudas, ou o quadrado retangular, porque a gente trabalha depois com sobras ou faltas de energia. Quando tu tem uma planta muito irregular, tu vai ter em alguns ambientes ou sobrando energia ou faltando as energias que a gente estuda no Feng Shui, que a gente fala muito que as energias têm que estar equilibradas em todas as áreas da nossa vida que o Feng Shui fala, que são as áreas, para quem já estuda o Feng Shui sabe que tem que estar em equilíbrio as áreas do trabalho, da espiritualidade ou autoconhecimento, a área da família, a área da prosperidade, a área do sucesso ou autoestima, a área dos relacionamentos, da criatividade dos nossos projetos futuros, a área dos amigos, e que tudo isso que estão nas formas dos nossos espaços vão refletir no que está no centro dessa forma, que é a nossa saúde. Então, se tiver desequilíbrio entre essas áreas, a gente vai ter desequilíbrio na saúde. Essa é a relação que o Feng Shui faz nas formas. E também o Feng Shui fala muito em equilíbrio. E aí a gente leva para uma coisa bem fácil, bem simples de entender no equilíbrio. Quando eu olho para um quarto de casal, com o olhar do Feng Shui, a gente já pode perceber ou ter uma ideia de como é essa relação de casal, conforme está a configuração, a distribuição da cama, quem tem mais espaço de um lado da cama ou do outro, quem tem o maior mesa de cabeceira, então como está o equilíbrio dessa relação. Então tudo isso é equilíbrio das formas, isso está nas formas também. E tudo isso que você falou desse olhar que a gente vai lá e quer arrumar, no Feng Shui também. É bem com esse aspecto. E as formas também estão voltando lá para os 5 elementos da natureza, que cada um desses elementos tem uma forma. Quando a gente fala no elemento terra, ele é representado pela forma quadrada, que a forma quadrada representa o equilíbrio total. É uma forma que não tomba, que não gira, que não... ele equilibra, ele representa a... me fugiu a palavra agora. Bom, depois eu falo. Mas, enfim. Aí, quando a gente fala do elemento fogo, ele é apresentado por uma forma triangular, que ele representa a energia subindo, ele representa o ímpeto, então ele traz, através da forma, toda a representação. O elemento metal, ele é representado pela forma redonda, então é como a energia circula em volta dela, não é uma forma tão estável como a quadrada. Só um pouquinho que tem algum som aqui. Aí o elemento madeira, que ele é representado pela forma de uma árvore, de um caule, então, que é essa forma cônica, e o elemento água, que é representado por formas sinuosas. Então, a forma está representada também nos elementos, e a gente pode trazer o elemento através das formas. E aí, quando a gente falou das formas sinuosas, das formas pontiagudas, a gente chega nas famosas flechas venenosas, que quando a gente fala flecha venenosa, as pessoas se assustam. Como que eu vou ter uma flecha venenosa dentro da minha casa? Mas a gente tem muitas flechas venenosas dentro da nossa casa, muitas flechas venenosas de outras edificações apontadas para nossa casa, e esses são as formas pontiagudas. E elas nos impactam, como a Mariana falou, o nosso cérebro, o nosso subconsciente fica em alerta. Eu posso estar aqui sentada e não perceber, ou nunca me dei conta que eu tenho um pilar em quina direcionado para mim. A Marina está falando que falhou o áudio. Falhou desde quando?
Não, deu uma falhadinha ali, mas depois tu já Tá. continuou. Joia. Então, as flechas venenosas, elas estão nas formas da nossa edificação, elas podem estar nas formas dos nossos móveis, e também eu posso estar aqui sentada e ter um lindo mobiliário que tem uma forma que com uma ponta virada para mim. Eu estou aqui sentada tranquilamente e, às vezes, eu não estou me sentindo bem num lugar, não estou me sentindo bem num ambiente e eu não sei o que está acontecendo. Por que a minha sala é linda, maravilhosa, toda projetada e moderna, e eu não consigo ficar nesse lugar? Eu posso ter uma flecha venenosa, que é uma forma maresta direcionada para mim. E são as energias que o Feng Shui fala que o nosso cérebro está ativando aquela reação, que eu vou lutar ou eu vou fugir. Se eu tenho uma flecha venenosa no meu ambiente de trabalho, a minha produtividade já era, porque eu estou tentando me concentrar, mas o meu cérebro está ali. Eu tenho que ficar em alerta. Alguma coisa está me ameaçando. Então, a gente tem que prestar atenção nas formas do que a gente tem em casa ou no nosso espaço também. Acho que é isso de formas. Se eu for me lembrando, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente pode colocar ali no chat que a gente responde. É muito legal quando eu conheci as flechas venenosas, que até foi quando tu gravou a tua aula bônus, né, Sandra? Para o meu curso, tu fala bastante das flechas venenosas. Eu achei muito legal, que justamente é muito interligado com essas questões da gente ter esse incômodo com pontas, né, com elementos muito agudos, assim, ainda mais, como eu disse, se isso está virado, então, diretamente para nós, aquilo ali, de certa forma, está nos impactando de alguma maneira, né? E ainda que eu também nem coloquei aqui nas partes das formas questões da natureza, então, que nem os fractais e tal, que isso também são formas aí que nos dão aí algumas reações também no nosso corpo, que é muito interessante. Se a gente estudar um pouquinho sobre as flechas venenosas na arquitetura, a gente vai chegar em alguns edifícios que são bem icônicos nesses. Por exemplo, em Hong Kong, tem alguns edifícios que foram projetadas com essas pontas em forma de lâminas direcionadas para os seus concorrentes, já intencionalmente. Então, os seus concorrentes tiveram que se proteger de alguma forma. Então, é bem bacana quando a gente começa a olhar para isso, é bem legal. Na aula bônus da Mariana, a gente explica direitinho sobre isso. E olhem pela janela para ver se não tem algum prédio com uma ponta direcionada para vocês ali, porque de repente vocês estão aqui tranquilos e vendo a janela alguma sensação. E aí o Feng Shui serve para quê? Para a gente encontrar uma forma de, a gente fala se proteger disso, mas é fazer com que a gente não tenha esse impacto de desconforto. Então, a gente vai encontrar uma forma, ou sai dessa direção, ou cria algum elemento para barrar essa ponta. Então, ou desmancha essa ponta. Se eu tiver um pilar, eu vou chanfrar ele para que ele não direcione para mim. Então, eu vou achar alguma saída. Então, por isso que a gente precisa saber para se proteger. Se a gente não sabe, a gente só está ali desprotegido, né? Então, é isso. É muito legal, a gente vai criando essas consciências, né, do que está nos interferindo. Que às vezes é aquilo, né? Às vezes a gente não sabe, tem algo nos incomodando que a gente nem sabe o que é. Daqui a pouco, se a gente vai começando a esmiuçar, observar esse tipo de coisa, a gente começa a deixar esse ambiente mais agradável, né? Exato. Vamos então para os ambientes multissensoriais, que aqui eu trago bem a parte de olfato e audição, tá? Porque o que são os ambientes multissensoriais? Os ambientes que nos exploram os outros sentidos além da visão. Porque o sentido da visão ele é o mais explorado dentro da arquitetura, né? Tudo é muito visual, é muito de achar bonito visualmente, mas a gente tem 5 sentidos e a gente pode explorar os 5 sentidos ali. Não tem a visão que a gente já explora, eu vou falar do olfato e da audição. Tem o paladar, que é um pouco mais complexo de se explorar no ambiente, né? Tem, às vezes, algumas questões, assim, por exemplo, de vegetações, de coisas que nos remetam ao gosto de coisas que dá para ser explorado. Só dando um paralelo, assim, desses que eu não vou falar
e o tato, que tem bastante relação com a arquitetura em questões de texturas, né? E às vezes isso vem também com a própria visão, assim, aqui, por exemplo, é um papel de parede, mas ele tem uma textura que já nos remete, a gente já tem... Arquiteto gosta de ver tocando, né? A gente tem essa mania de encostar nas coisas, de ver como é que é a superfície, se é liso, se é gelado, se é quente, se é áspero, né? Então, isso a gente pode explorar muito bem dentro dos ambientes também. Mas aqui a gente vai entrar um pouco mais na parte de audição e olfato, que eles são muito poderosos, assim, dentro dos ambientes e que nós, como arquitetos, a gente acaba não explorando tanto, né? Mas que podem nos trazer, assim, alguns benefícios. O olfato, e eu acho que tanto o olfato quanto a audição, eles são muito poderosos para nossas memórias afetivas, tá? Então, quando a gente começa a estudar neuroarquitetura, a gente também entra nessa parte de memórias afetivas, e isso faz a gente impactar as pessoas mais profundamente, a gente faz ser lembrados, né? E o olfato, então, é o sentido que mais está ligado com as nossas memórias, né? Ele é fisicamente mesmo mais ligado. Tipo assim, ele tem uma ponte direta, digamos, com as memórias, tá? Os outros sentidos, eles passam, digamos, por um outro caminho. O olfato não, o olfato tem uma ligação direta, digamos assim. E é por isso que ele é tão, remete tanto, então, às nossas memórias, né? Ah, senti o cheiro, lembrei alguma coisa da infância, lembrei a casa da minha avó, lembrei, sei lá o que, isso é muito comum. Então, a gente, como arquitetos, a gente pode brincar um pouco mais com isso também, né? A gente pode projetar, querendo, então, trazer emoções para as pessoas, né? Aqui eu trago questões de aromaterapia, aqui falando de terapia de novo, mas não é bem por aí, sim, é só para trazer mais um link, assim, que a aromaterapia, ela estuda essas questões de... Eu trago essas questões terapêuticas porque elas relacionam com o corpo, né? Então, elas relacionam que tipos de essência, que vão nos trazer determinadas sensações. Então, por isso que é legal de estudar aromaterapia. Tem muita coisa que é pessoal ainda dentro da aromaterapia. Então, assim, a lavanda, que é polêmica. Tem gente que adora lavanda, tem gente que odeia lavanda porque tem cheiro de produto de limpeza. Ou tem gente que adora porque lavanda ainda é tida como para relaxar, e, enfim. Tem, às vezes, algumas questões pessoais, por quê? Porque elas são muito, elas remetem muito a memórias, e memórias é uma questão muito particular, cada um tem a sua. Então, elas trazem sensações parecidas, que eu digo sempre, sensação é diferente de percepção. Percepção envolve o que tu já viveu, a sensação é uma coisa que é incomum a todas as pessoas. E, então, tem aí alguma profundidade que pode se dar para os lugares, para a questão do olfato e de aromas. Mas uma coisa que eu acho que é muito legal, muito que pode ser muito bem explorada dentro de ambientes, que eu trago aqui como uma consultoria olfativa, por exemplo, é tu trazer identidade para os ambientes através de aromas, não só através do projeto em si, sendo um projeto bonito, um projeto impactante, sei lá, mas também trazendo aromas, né? Tu remeter o que tu quer, qual é o objetivo que tu quer trazer com aquele ambiente, né? O que aquele ambiente quer passar, e trazer isso na forma dos aromas também. Então, por exemplo, assim, a gente vê isso na parte comercial, por exemplo, né? Numa loja da Melissa. Todo mundo sabe qual é aquele cheirinho de melissa, sabe? Aquele cheiro adocicado. Tu já sabe como é que... Fecha os olhos, tu já sabe que é uma loja colorida, que é uma loja muito de criança e teen, e mesmo que tem adultos usando, tem um certo estilo a pessoa, sabe? Então, tu já consegue saber por aquele cheiro da melissa, sabe? E isso pode estar dentro dos ambientes comerciais, eu acho que é super forte, eu acho que é uma estratégia de marketing, existe até a questão de marketing sensorial, então, que é justamente trazer esses outros sentidos aí para dentro para explorar dentro das pessoas, para as pessoas inconscientes, porque aquilo ali é uma coisa que a pessoa não está pensando naquilo, ela está simplesmente vivendo aquilo. E daí, no momento que ela sentiu o cheiro de melissa em outro lugar, ela sabe que é cheiro de melissa, que ele vai lembrar da loja, né? Vai lembrar da persona, né? Vai lembrar do tipo de calçado lá que está sendo usado, sabe? Então, isso é bem forte, isso é bem potente. E isso pode ser explorado através de aromas naturais, pode ser uma
coisa mais sutil, pode daqui a pouco tu colocar algumas plantas aromáticas na entrada de algum lugar, para a pessoa entrar e sentir aquele aroma, e depois, quando passar um tempo, saber de onde veio aquele aroma. Então, isso pode ser muito poderoso, assim, para trazer identidade para os lugares, né? E eu trago a audição como também um forte poder, assim, de trazer identidade para os lugares, como, por exemplo, em sons ambientes, e trago também o comércio como exemplo, né? Que, por exemplo, tu entra em determinadas lojas que tu já sabe o que vende pela música que tá tocando, sabe? Tu entra numa loja que tá tocando, sei lá, um reguezinho, por exemplo, aquela meio surf music, assim, tu sabe que vai estar vendendo para um certo público, um público mais praieiro, daqui a pouco um público mais jovem, público mais descolado, provavelmente não vai estar vendendo terno dentro dessa loja, né? Então, isso, essa identidade toda que está sendo traduzida através de outros sentidos. E a pessoa que entrou dentro daquela loja, que ela já tem o perfil para comprar dentro daquela loja, ela provavelmente já gosta daquele tipo de música. E música, tu ainda tende a querer ficar ali ouvindo. Quem não sei você, mas eu já fiquei, às vezes, assim, sabe quando tu estaciona o carro, tu tá ouvindo uma música muito boa e tu fica ali, tu não desliga o carro até tu terminar de ouvir a música, porque aquela música é muito boa. E já aconteceu várias vezes disso, assim, tipo, deixa eu só terminar essa música aqui, daí eu vou embora, tá? Ela também está relacionada também a memórias, e enfim, né? Aquela questão, aquele momento me lembra tal música, aquela pessoa me lembra tal música, isso também remete, né? Sem contar que a audição também pode ser explorada em outros sentidos, como, por exemplo, o som da natureza, a gente já volta lá a biofilia também. Se a gente quer daqui a pouco trazer um espaço que quer remeter ali a um relaxamento, né? Trazer aí um som ambiente, daqui a pouco de uma água corrente, passarinhos cantando, daqui a pouco tudo isso pode ser explorado também através do som ambiente, principalmente, né? Então, isso é uma coisa que às vezes é deixado muito de segundo plano, mas que podem trazer uma outra experiência de uso para o local, né? Pode, assim, trazer uma complexidade muito maior para aquele local, se você conseguir explorar os outros sentidos também. Então, isso é bem importante. E daqui a pouco também, não necessariamente com a parte artificial, daqui a pouco, se tu tem, de fato, ali uma janela que tem, sei lá, uma super vista e tem passarinhos cantando isso, e se deixar essa janela meio aberta, deixar esse som entrar também, e daí tu já pega benefício de som, já pega benefício de iluminação, já pega benefício de ventilação, tudo isso é muito potente para os ambientes, né? Então a gente pode explorar muito mais e trazer muito mais identidade para os locais quando a gente vai trazendo essas complexidades assim, sensoriais. Eu acho que essa parte assim, de ambientes muito sensoriais, eu acho que é muito legal, assim, dá para se explorar muito, assim. A gente vê, assim, por exemplo, porque antes a gente via isso muito mais em lugares tipo Disney, sabe? Lugares, assim, muito temáticos, sabe? Que daí, tu, por exemplo, tu vai na Disney, a fila do brinquedo já é uma experiência. Tu já tá, sei lá, tu vai num brinquedo que vai ser de dinossauro, tu já tá ouvindo rugidos de dinossauro, tu já tá ouvindo barulho de floresta, já tá ouvindo toda aquilo ali, tu já tá sentindo um pouco aquele clima. Então, tudo isso. Só que isso também foi começando a ser percebido que por que não trazer isso para os outros tipos de ambientes, né? Explorar de outras formas também. Então, traz complexidade para os projetos, e eu acho que isso pode ser muito legal para os nossos projetos. E envolve aí a neuroarquitetura também. Sandra, não sei se está por aí, você quer falar alguma coisa? Sim. Então, aromas, audição, tudo isso se fala também no Feng Shui. Aromas, as memórias. No Feng Shui a gente fala muito, daí a gente vai para aquele lado além do cheiro que traz as memórias, a gente fala também sobre
o que eu vou trazer para as limpezas energéticas da minha casa, que daí eu vou trazer algumas questões como alguns chás aromáticos, os incensos, e aí eu trabalho muito aroma aqui. Os sons também. E aí a gente fala quando fala em sons, aromas, em qualquer coisa no Feng Shui, a gente traz essa observação do nosso entorno, da energia que vem do que está fora do nosso espaço, que é mais importante, é 80% da boa energia do equilíbrio dentro do nosso espaço. A Mariana falou do som dos passarinhos que vem de fora. Então, quando a gente fala no Feng Shui, falando em números, tá? No Feng Shui a gente não fala muito em números, mas só para ter uma proporção, quando a gente quer energizar nosso espaço, a gente tem que levar em conta que 80% da boa energia da nossa casa está vindo do entorno. Então, se eu tiver um entorno desequilibrado, eu vou ter um esforço muito forte em trazer o equilíbrio para dentro do meu espaço. Por exemplo, falando em aromas, eu tenho minha casa linda, maravilhosa, e próximo à minha casa eu tenho um córrego poluído que exala um mau cheiro diário. Então, eu já estou quebrando a harmonia do meu espaço. Eu estou com a minha casa também toda organizada, bonita, toda bem ajeitada, tudo certinho, dentro do Feng Shui, dentro da neuroarquitetura, e aí eu tenho uma avenida ultra barulhenta próxima, ou eu tenho gritos, ou eu tenho alguma coisa, e aí eu tenho algumas soluções que eu posso trazer tanto estruturais, posso fazer um isolamento acústico, alguma coisa, mas eu vou já ter uma energia gasta. Quando a gente fala da energia que a gente gasta que a gente quer o mais fácil, quando eu começo a ter que usar de outros recursos, eu já estou gastando mais energia. E por aí vai, então, os sons, os aromas e muitas outras coisas nesse sentido. E, para a gente elucidar um pouquinho tudo isso que a gente falou, eu acho que é bacana agora a gente trazer um ambiente para a gente falar junto. Só um pouquinho. Antes eu quero ver se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa. Antes da gente fazer uma análise do ambiente através de tudo isso que a gente falou. Está todo mundo bem aí? Faz sentido o que foi falado? Tudo certo? Então tá bom. Então vamos lá. Essa parte que tu fala, enquanto tu vai abrindo aí, Sandra, essa parte que tu falou do entorno também, né, que é muito, também nos afeta bastante, né, e tem coisas que daí também a gente também não consegue controlar, né, então, por exemplo, às vezes a gente tem que também dar um jeito de tentar solucionar da nossa maneira, onde está ao nosso alcance também, o que a gente pode fazer. Um ambiente perfeito, que tem todas as condições necessárias para um bem-estar, a gente não vai conseguir, né? A gente tem que ir vendo, adaptando como que a gente consegue fazer a partir de alguns elementos, de algumas variáveis e trazendo, então, o que é importante é trazer, de fato, essa consciência, sabe? É entender. E não se conformar que tu tá se sentindo meio ruim naquele ambiente. Não, pode ser melhorado. Tem alguns artifícios para melhorar, né? E se a gente conseguir visualizar isso primeiro para nós, também depois conseguir repassar isso para os nossos clientes, assim, acho que já é um passo muito grande que a gente pode dar, né? É isso aí. A gente sempre fala nas nossas aulas que uma forma da gente perceber o nosso ambiente, uma forma de a gente se trazer até uma certa autoestima, ou o nosso poder sobre a nossa vida, é a gente tomar as rédeas dos nossos ambientes, tomar as rédeas do que temos no entorno. Por exemplo, se algo na minha casa me incomoda, eu vejo todo dia aquela rachadura, e eu todo dia digo, mas aquela rachadura me incomoda, aquela rachadura me incomoda. Então, eu não consigo tomar as rédeas da minha vida, eu não estou tomando as rédeas nem da rachadura da minha casa. Ou
o meu entorno me incomoda. Ou eu tomo uma atitude, eu conserto, ou arrumo esse entorno, coloco uma vegetação, faço alguma coisa, ou eu me mudo, enfim, tomar atitudes. Então, o Feng Shui também é qual é a reação que eu vou ter com o ambiente. Mas, então, até agora, que nunca viu falar sobre Feng Shui, acho que quase todo mundo já viu falar um pouquinho, vou falar bem rapidinho, que o Feng Shui é uma arte milenar chinesa, oriental, porque não é só na China, com o objetivo de observar e estudar o fluxo das energias, da energia Qi, da energia prana, da energia vital, que é essa energia que entra nos espaços e que faz a gente sentir que é o que o nosso cérebro percebe. E o Feng Shui permite que a gente viva em harmonia com a terra, o ambiente, com a natureza, e dela tire benefícios, como paz, prosperidade, saúde. Fei, como a gente já falou, significa vento, e o vento também significa o vento que entra na minha casa, como é esse ar. Ou ele é muito parado, ou eu tenho ventania, isso também vai impactar como eu me sinto dentro do meu espaço. E Shui, ou Shui, é a água da minha casa. A água da minha casa que pode ser tanto um ambiente muito seco, um ambiente muito úmido, um ambiente com muita infiltração, um ambiente com muito vazamento, que a minha casa pode estar perfeita, mas se eu tiver vazamento, tiver infiltração, acabou a perfeição. Então, eu tenho que olhar como estão as águas da minha casa. Então, vamos olhar um pouquinho para isso, né? E o Feng Shui estuda essa energia que entra dentro de um imóvel e também fora dele, também da cidade, do meu terreno, verifica como está a circulação. E falando na circulação, quando a Mariana falou lá daquela praça, da circulação que foi feita pelos usuários, também é como a circulação do Qi se movimenta, porque às vezes a gente coloca bloqueios na nossa casa e a nossa própria circulação fica prejudicada. Eu não consigo me mover direito na minha casa, daí eu não conseguindo me mover direito, a energia também não se move, e aí isso são pontos negativos de energia, pontos problemáticos, e isso vai interferir na energia do ambiente. E o que é interferir na energia do ambiente? Interferir na nossa energia. E a energia Qi, que é essa energia cósmica, esse sopro de todas as coisas. E quando a gente fala que a nossa casa é aquele lugar que nos acolhe, aquele lugar para a gente relaxar, e que muitas vezes a gente fica agitada, a gente fica estressado quando está dentro dela. Talvez essa energia Qi que está circulando pelos ambientes esteja em desequilíbrio. O desequilíbrio pode estar nas formas, nas cores, na falta da natureza, na falta do design biofílico, na presença das flechas venenosas que nos trazem o que a gente chama de uma energia negativa, que é o Qi, Sha, enfim, basicamente é isso. E aí, tudo isso que a gente falou, iluminação, aromas, sons, formas, design biofílico, a gente vai aproveitar e vai olhar para o ambiente e vai tentar perceber ou sentir como está esse ambiente, como que tudo isso que a gente falou está representado nesse lugar. Os meus alunos já viram esse ambiente, pode até me ajudar falando sobre isso, né, gente? É bem legal, porque aqui nesse ambiente a gente busca e a gente olha se ele está harmonizado, se ele tem os 5 elementos da natureza, embora a gente não veja aqui nenhuma plantinha, como a Mariana falou, o design biofílico está totalmente presente aqui. Como que ele está? Como assim que eu não estou vendo nada? Tá, vamos estudar um pouquinho. Agora a gente vai estudar, agora chega só de escutar, né? Então, a gente falou nos 5 elementos, que seria trazer a biofilia para dentro do nosso espaço. E aí aqui a gente encontra o elemento terra, que é o primeiro elemento que a gente vê aqui. E o elemento terra, quando a gente estuda o Feng Shui, a gente vai estudar as formas, a horizontalidade. Então, o elemento terra aqui, ele está representado pelos planos horizontais, o plano horizontal da mesa,
Ele está representado como elemento nas cerâmicas, nos azulejos, que são feitos à base de terra. Então, eu já tenho aqui um pouquinho da natureza, embora eu não esteja vendo terra. Fogo. O elemento fogo, que eu preciso também no meu espaço para que o equilíbrio está representado. Ele está aí falando nas luzes, tanto nas luminárias, como na luz natural que está entrando pela janela. Então, eu estou representando o elemento fogo, o elemento madeira. A madeira, nesse caso, também. Ele está ali, a madeira, ele está no material da mesa, ele está nas cadeiras. Então, está ali a madeira, em algumas cores. Os elementos também a gente encontra nas cores. Por exemplo, a cor do elemento terra é o amarelo. Então, se eu tivesse, como eu tenho umas cadeiras amarelas, eu também já trouxe o elemento para dentro do ambiente. O elemento metal, eu encontro daí nos acabamentos de metal, nos acabamentos brancos, que o branco é a cor do elemento metal, nas luminárias, que são cromadas, e alguns outros objetos de metal. Então, aqui eu já tenho 4 dos elementos, mas nós temos que ter 5 para que esse ambiente nos faça bem. E o elemento água. Cadê a água aqui? Então, a gente tem o tampo de vidro da mesa. O vidro é o elemento água representado. A gente pode trazer o elemento água através de espelho. A gente tem o elemento água através do azul escuro da bancada. E se a gente olhar bem de pertinho, aquele revestimento da parede em cima do banco, ele parece uma chuvinha, né? Então, eu estou trazendo no revestimento também um pouquinho do design biofílico através do que isso representa. No Feng Shui, a gente fala muito sobre simbolismo, sobre o que o nosso cérebro percebe. Então, eu trouxe aqui nesses espaços os 5 elementos. Aqui também, aí falando na iluminação, esse lugar é inundado da luz das janelas e ele é filtrado pelas janelas, mas ele entra a luz, só que ele não entra em excesso, como a gente falou antes daquele excesso de luz. O tecido acaba reduzindo esse brilho da luz, e quando a gente tem muito brilho, excesso de luz, a gente pode ter um pouco de estresse. Então, isso acaba trazendo um ambiente mais harmonioso. E aí, tanto a ciência quanto o Feng Shui concordam que a luz natural é vital para o nosso bem-estar, né? Esse espaço também, ele oferece uma variedade de ambientes, proporcionando uma perspectiva, que ele é um ambiente que a gente tem profundidade, menos profundidade, uma visão de uma área para outra, você tem um refúgio lá naquele espaço atrás. Então, ele tem elementos para melhorar o nosso bem-estar, nosso bom humor. A gente tem aqueles ambientes que a gente chama no Feng Shui de posição de comando, que faz a gente se sentir seguro. E aí a gente tem nesse espaço também aquele olhar, a gente fala do yin e do yang, do equilíbrio dos elementos. E aí a gente tem um equilíbrio de complexidade visual, a gente tem nem excesso de complexidade visual e nem uma visão totalmente monótona, extremamente monocromática, com os padrões todos iguais. Aqui a gente tem o liso, o texturizado, aquilo que a Mariana falou antes sobre que a gente gosta de passar a mão em tudo, né? De passar a mão nas almofadas, nas paredes. É liso, é quentinho, tem textura, e essa percepção é importante para a gente, então a gente vai sentir. E essa complexidade, tanto visual como das sensações moderadas, sem ser aquele ambiente extremamente decorado, cheio de coisas, vai segurar nossos níveis de estresse sob controle. E aqui a gente fala no equilíbrio do yin, do yang, tanto cores claras, cores escuras, superfícies com brilho, superfícies opacas. E quando a gente estuda o yin e o yang,
As meninas, minhas alunas que estão ali, já aprenderam muito sobre isso. A gente aprende cada um dos materiais tem uma característica. Se eu preciso transformar um espaço, eu preciso que esse meu ambiente me traga uma energia mais yang, eu preciso me movimentar, eu preciso me estimular. Então, eu tenho que trazer elementos mais yang e tirar um pouquinho do yin. Elementos mais yang, eles podem estar tanto nas cores, eles podem estar nos brilhos. O yin é aquilo que a gente já sabe, a gente já está acostumado, aquela almofada fofinha, aquele tecido macio, tudo aquilo que nos faz ficar mais calmo. Então, esse equilíbrio a gente encontra nesse ambiente. Essa mistura desses itens aqui oferece para quem estiver ali, para os usuários, um ambiente mais calmo, colocando de uma forma junta que não seja pesado, deixando um espaço psicológico certo para o trabalho. Então, a aula, teoria, acabou. Agora a gente quer conversar, a gente quer ouvir comentários, perguntas, tudo aquilo que a gente conversou até agora. Eu não vi se tem mais perguntas aqui. Se tiver perguntas, falem que eu não vi. Eu acho que assim, tem uma coisa que me veio antes, quando tu falou também sobre o quarto do casal, e agora quando tu estava também introduzindo a parte do Feng Shui, que é engraçado, assim, a gente utiliza os ambientes e eles acabam refletindo como a gente é, como a gente está, como está a nossa vida, como está nosso estado de espírito, né? E tanto de dentro para fora, né? Quanto de fora para dentro. Aquela coisa assim, digamos, quantas vezes a nossa vida tá uma bagunça, a nossa cabeça tá muito confusa, quando vê o nosso ambiente tá todo desorganizado também. Então, tudo isso às vezes reflete. Eu acho que indo assim mais além, mais profundo, dentro da neuroarquitetura, dentro do Feng Shui, eu acho que e de trazer todas essas consciências de espaço e ambiente, a gente acaba entrando num mundo meio de autoconhecimento também, sabe? Que eu acho que é muito legal e muito interessante. Eu trouxe também para o Intro Neuroarc ali até eu convidei a minha prof de yoga para dar uma aula também de yoga e alguns fundamentos e tal, porque eu acho que é justamente isso, quando as coisas vão se encaixando tanto e vão refletindo uma coisa na outra, que quando vê a gente, todos os aspectos da nossa vida vão sendo impactados por tudo isso, sabe? Daí vira em autoconhecimento, vira em melhorar o seu ambiente para você melhorar internamente, daí você melhora internamente para melhorar o seu ambiente. Então, isso é muito incrível, assim. E eu não sei se vocês também têm uma percepção aguçada de quando tu entra, por exemplo, na casa de um cliente que tu vai reformar. E daí parece que às vezes tu entrou a primeira vez na casa de um cliente, tu meio que já entendeu como que é a personalidade do cliente, como que tá a vida do cliente pelo ambiente que ele tá, assim, tu nem sabe dizer às vezes exatamente o que é, mas parece que tu já meio que entende, né? Quando a gente vai ampliando essa consciência, assim, de espaço, pessoa, assim. Então, isso eu acho muito legal também, assim, é só um paralelo que eu lembrei quando eu estava falando ali da cama, de como dos espaços, de como cada um tem o seu criado mudo organizado, sei lá, como tá essa relação do casal. E eu acho que isso reflete muito, né, no vai e vem, assim, de dentro para fora e de fora para dentro. É isso aí, tenho muito cuidado, viu? Porque a casa fala, ela conta tudo. Ela conta tudo. Assim, até no Feng Shui a gente fala além do que você falou, né? Que a gente entra no espaço e conhece as pessoas, a gente conhece pelas simbologias. As simbologias é tudo aquilo que elas têm dentro do seu espaço, elas falam sobre si. E também no Feng Shui a gente fala das memórias das paredes, que as paredes têm memórias. E o que são essas memórias de paredes ou as egrégoras de paredes? As nossas paredes, elas são produzidas geralmente com areia, que são microcristais, que absorvem todas as
todas as ondas dos comportamentos, elas vão absorvendo tudo aquilo que a gente vai emitindo, tudo aquilo que vai pensando, tudo aquilo que vai vibrando durante todo o tempo que está dentro da nossa casa. Então, às vezes, a gente entra dentro do espaço e já sente, uau, essas pessoas aqui, além de todas as informações visuais, a gente sente que aquelas pessoas ou são felizes, ou são alegres, ou são tristes, porque as paredes têm memórias e elas também nos contam sobre isso, né? E isso é científico também, além, né, de ser esse olhar. Então, sim, é isso aí. É observar tudo e a gente consegue trabalhar muito como a gente quer seguir com a nossa vida através do nosso espaço. Eu tenho aqui algumas aluninhas, a Cris, por exemplo, a Paula geralmente fala muito sobre o primeiro impacto, acho que agora a Thalia Paula, de quando ela fez o primeiro curso comigo, que terminava a aula e ela ia fazer levantou a mão ali, ela ia mudar a casa dela para que mudasse alguma coisa. Paula, tu quer falar um pouquinho? Pode falar. Eu vou dizer a mão porque eu acho que a neuroarquitetura e o Feng Shui, embora muitas pessoas falem assim, não tem a ver, a Sandra sabe, né? Não tem a ver. Na verdade, tem muito a ver por conta de tanto o Feng Shui quanto a neuroarquitetura, eles trabalham com sensação e percepção, as duas coisas. Então, quando eu vou aplicar o Feng Shui na casa ou no ambiente, eu vou trabalhar com as sensações que essa pessoa vai entrar e vai sentir. Então, não tem como não estar ligado, né? Exatamente por isso. Se eu vou mexer na energia daquele lugar, é inevitável que a pessoa vai sentir uma coisa diferente entre ali. Então, pronto, ela já teve uma percepção diferente daquele ambiente. Então, eu já impactei ela dessa forma. Então, eu acho que essa relação que, pelo menos eu, com os meus estudos, tanto na neuroarquitetura como no Feng Shui, que eu venho percebendo que eles têm em comum, né? Porque se eu modifico a minha casa, que nem eu estava aqui com um problema no meu escritório, que a minha mesa estava de frente para a mesa do meu marido. E a gente brigava muito. E aí, voltando nas aulas da Sandra, né? Eu falei, a gente briga porque a gente está no embate, a gente está frente a frente. E a gente ficava debatendo os projetos. Eu falei, a gente tem que estar lado a lado. Aí, bora mexer as mesas de lugar. Aí, o melhor jeito, né, que sobraria mais espaço, era virando as mesas de costas para a porta. E a gente pensou, vamos ignorar o que a gente aprendeu no Feng Shui e vamos fazer, porque fica com muito espaço. Vamos. E aí, eu tinha uma aula no dia seguinte da pós, né? Da pós de neuroarquitetura. Tô eu na aula, eu não consegui prestar atenção em 1 minuto da aula, porque eu ficava toda hora assim. E eu tava sozinha em casa. Mas aquilo me deu um incômodo, que aí passou a aula, falei, bora virar essas mesas para o outro lado, se eu preciso ver a porta. Falei, não quero saber. E aí, como o meu marido ele já escutava de orelha os cursos, né? Aí ele ficava, e a Fênix de Fogo, tá certo? Eu falava, agora tá certo, agora a gente tá vendo a porta, agora tá tudo certo. Mas é como isso impacta. Eu só mexi na mesa e eu não consegui prestar atenção na aula. Foi assim, eu estava presente, eu estava me esforçando, mas inconscientemente eu não sei nada do que a professora falou. Graças a bom Deus, a aula ficou gravada, eu escutei de novo, vendo a porta, lógico. Vendo a porta. E é isso que eu acho que às vezes as pessoas falam assim, eu já vi muitas pessoas quando eu falo que tem a ver, não tem a ver, eu falo tem a ver, se você acha que não tem a ver porque você não estudou o suficiente, vai ler mais, vai estudar mais, o que você acha que tem a ver. E eu acho que é isso, eu acho que elas acabam se interligando exatamente nessa coisa de sensação e percepção. Foi assim, pelo menos a conclusão que eu cheguei de tentativa e erro na minha própria casa, assim, no meu próprio escritório e na vida, né? Legal, Paula, é isso aí mesmo. Fazendo assim, eu lembrei, porque a gente chama essa de estar de porta no Feng Shui de
bambu cruzado, né? Está toda hora se vendo, então, que devia estar onde devia estar, está estudando, está trabalhando, perde. Que, às vezes, se vira e não sabe, ou não se conta, não consegue prestar atenção, pensar, eu estava num alguma coisa assim. E aí, a Lina está cortando o meu falar? Ele tá dando uns cortes, tá dando para como se estivesse batendo no microfone, assim. Cabelo. Melhorou? Senão eu... Não. Fone. Agora parou. E eu acho até que essa questão, assim, por exemplo, de tu estar de costas para uma porta, sabe? Eu acho que às vezes isso é até instintivo, assim, do nosso estado de alerta, sabe? Por exemplo, assim, cachorro não gosta de ficar de costas, assim, tu vê que, assim, eles estão sempre protegendo, porque é uma parte que está desprotegida nossa, sabe? A gente não sabe o que vem de costas, então acaba meio que ativando aquele estado de alerta também. Então, acho que faz todo sentido isso que a Paula falou também, de tu ficar naquela sensação de ter que olhar, dar uma certa insegurança, né? Mesmo em casa, sozinha, com a porta trancada, ninguém entrar, sabe assim? Não vem ninguém, não vai entrar ninguém, não vai chegar ninguém, mas eu não consegui prestar atenção. Foi um negócio assim muito difícil. Se eu não tivesse vivenciado, eu ia falar assim, não, isso não é possível, porque eu cheguei a virar, né? Eu falei assim, vou virar para testar, que eu sou daquela tentativa e erro, vamos ver como vai ficar isso aqui. Virei no outro dia, e assim, não foi uma percepção só minha, porque eu senti, mas eu não falei nada. Depois veio meu marido e falou, tô me sentindo desconfortável, não consigo ficar na minha mesa. E aí eu falei, eu também, então vamos virar. Aí toca virar de novo. E aí eu falo que desde que eu comecei o meu curso de Feng Shui, quando eu fiz com a Sandra, minha casa já teve uns 15 layouts. Que eu tinha fiz o curso, mudei, aí você vai estudando, vai arrumando, aí você vê as fotos assim na minha casa, ela é uma metamorfose. Igual você. Me ouvem agora? Melhorou o som? Então tá bom, ainda bem. Meninas, alguém mais quer falar alguma coisa? Tá todo mundo quietinho. Meninas e menino, Aldemir. Eu vi que o Ademir tinha colocado ali no chat, né, que ele notou algumas similaridades nos assuntos abordados com as terapias holísticas, né? Então, eu acho que era já bem antes ali, quando a gente estava conversando. Tá, eu não li mais o chat. Mas é exatamente, eu acho que essas questões dessas terapias holísticas, eu acho que tem tudo a ver também, assim, acho que dá para aprofundar em muitos assuntos, né? Tem vários tópicos, eu acho que dá para se aprofundar e relacionar com tanto o Feng Shui quanto a neuroarquitetura, enfim. Bom. Acho que o Aldemir tá... acho que eu tinha desligado o microfone ali para falar. Gente, não sei se vocês conhecem o curso da Mariana, acho que ela tem algo para falar sobre o curso dela, antes que a gente termine a nossa... Estava esquecendo, né? Já estava até esquecendo. Eu disponibilizei um cupom de desconto também para quem quiser, né? Quem tiver interesse no curso, que é Feng Shui 15, que é 15% de desconto, é um descontão. Para quem tiver interesse, quem quiser saber um pouco mais, eu vou deixar o link aqui, vou botar no chat. Deixa eu só copiar aqui. E, enfim, qualquer dúvida que tiverem também sobre o curso, quem quiser se aprofundar um pouco mais na área da neuroarquitetura, assim, fico super à disposição. Tem todas essas aulas falando sobre todos esses tópicos, tem o que é a neuroarquitetura, os conceitos, a história, tem aula bônus de diversos assuntos também, como eu comentei ali antes, tem com a Sandra, tem aula sobre pesquisa, tem aula sobre marketing, tem aula sobre gestão de projetos, tem várias coisas. Além ainda da neuroarquitetura, né? Além de tudo, toda essa introdução aí ao assunto da neuroarquitetura, quem quiser se aprofundar um pouco mais. Deixa eu copiar aqui, que abriu aqui. Muito bom.
Então, eu vou só finalizar a gravação para a gente terminar essa aula e a gente continua aqui. Quem quiser conversar mais um pouquinho, agradeço demais. Quem esteve aqui foi ótimo. Gratidão, Mariana. Vamos finalizar a gravação. Obrigada, gratidão.